Apesar de sua carreira nas corridas ter terminado, com tanto dinheiro para gastar no futuro, ele comprou muitos carros, especialmente um Gran Touring de luxo durante os anos 50. Os fabricantes italianos estavam na vanguarda da indústria automotiva. As marcas italianas pareciam capturar uma elegância e tradição que os fabricantes alemães, britânicos e americanos nunca conseguiram alcançar ao longo do século XX. Havia marcas como Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Ferrari, que estavam ultrapassando os limites da engenharia, e Ferruccio possuía carros de todas essas marcas italianas. Mas para cada carro que possuía, encontrava sempre um problema que impedia os carros de serem perfeitos aos seus olhos. A Ferrari 250 GT era o carro mais luxuoso que possuía. As Ferraris eram vistas como o pináculo do sucesso e eram procuradas por celebridades e alta sociedade, mas Ferruccio não gostava tanto assim do seu, chegando mesmo a descrever o seu 250 GT como demasiado, barulhento e áspero para ser um verdadeiro carro de estrada. Não só Ferruccio não gostava da sua experiência de conduzir a sua Ferrari, como também sempre encontrava problema na embreagem, após ser reparada inúmeras vezes. Ferruccio decidiu levá-lo a um dos seus mecânicos que trabalhava na sua fábrica. Quando verificaram a embreagem que causava todo esse problema, ficaram ambos chocados por encontrar a embreagem utilizada na Ferrari. O luxuoso carro de alto desempenho incrivelmente caro tinha a mesma embreagem utilizada nos tratores Lamborghini. Ferruccio melhorou a embreagem com algo mais adequado a um carro esportivo de luxo e foi imediatamente visitar o criador da Ferrari, Enzo Ferrari. Enzo Ferrari era bem conhecido pelo seu temperamento difícil e pouca paciência. Mas isso não intimidou Ferruccio, que achou estar fazendo um favor à Ferrari ao sugerir uma melhoria no seu carro. Sem surpresa, Enzo não viu a coisa dessa forma. De fato, dizem que Enzo ficou muito zangado com Ferruccio e disse-lhe que a embreagem não era o problema. O problema é que tu não sabes conduzir uma Ferrari e partir-te a embreagem. E ainda tem mais. Acredita-se que Enzo terminou dizendo: deixe-me fazer carros e você continue fazendo seus tratores. Este insulto foi doloroso para Ferruccio, que se aproximou de Enzo como mecânico, mas saiu sentindo-se humilhado e menosprezado. Foi nesse dia que Ferruccio jurou fazer seus próprios carros, que seriam melhores do que as Ferraris. De fato, seriam os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. E assim, esse seria o lema no qual a empresa de automóveis Lamborghini foi fundada, visando construir o carro perfeito. Gosta de conteúdo como este? Então não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações. Isso faz com que o YouTube recomende novos vídeos como este para você. Ferruccio parou, pensou e imaginou incomodar a indústria dos carros esportivos de luxo e se vingar de Enzo Ferrari. E assim o jogo começou. Enzo Ferrari ficou bravo ao saber que Ferruccio, não perdendo tempo, roubou um dos seus engenheiros-chefes. Com a equipe certa no lugar, Ferruccio escolheu o Salão do Automóvel de Turim dentro de 4 meses como o local onde anunciaria sua chegada à indústria automobilística. Desenhar um carro e um motor do zero não era fácil. Mas com a experiência de Ferruccio e a infraestrutura já existente na sua fábrica de tratores, ele e a sua equipe conseguiram ter um protótipo pronto para o salão do automóvel em apenas 4 meses. Porém surgiu um problema: o carro não tinha motor, o que significava que não tinha nada pronto a tempo do salão do automóvel de 1963. Mas Ferruccio teve uma ideia, e em vez disso, encheu o compartimento do motor com tijolo, para o carro ficar baixo o suficiente para parecer que tinha um motor. O capô do carro foi mantido fechado durante a exposição e felizmente ninguém pediu para ver debaixo do capô. Mesmo sem motor, o novo carro da Lamborghini atraiu muita atenção. Após a exposição, o carro entrou em produção. Este primeiro carro seria batizado de Lamborghini 350 GT e foram vendidos 13 carros no lançamento. Embora possa não parecer muito, na categoria de supercarro em que essas marcas operavam na época, para uma nova entrada no mercado, obter 13 vendas no lançamento é de fato impressionante. Nos 2 anos seguintes, foram produzidos e vendidos 120 carros, dando à Lamborghini uma estrela respeitável na indústria automobilística. Ferruccio não queria exatamente derrubar a Ferrari, ele apenas queria construir o carro perfeito aos seus olhos, por isso ele começou a trabalhar para melhorar ainda mais o 350 GT. Entretanto, alguns dos seus melhores engenheiros estavam trabalhando em um carro que Ferruccio não aprovava. O protótipo apelidado de P400
foi concebido como um carro de corrida que eles sabiam que seu chefe não aprovaria, porque ele queria ficar longe de fazer carros de corrida depois de seu acidente. Mas após terminar o protótipo, mostraram o trabalho e esperavam convencê-lo de que não seria tão caro para produzir. Ferruccio estava inicialmente contra a ideia, mas estava muito ansioso por fazer crescer seu negócio de automóveis e vencer Enzo Ferrari. E no final, Ferruccio decidiu que poderia usar este novo carro de corrida que sua equipe concebeu como uma ferramenta de marketing, algo para as pessoas falarem da sua marca. Este novo modelo foi concluído apenas 2 dias antes do Salão do Automóvel de Genebra, de 1966, onde seria revelado ao público. Chamado de Lamborghini Miura, o que realmente diferenciava era a colocação do motor, inspirado nos carros de Fórmula 1. Em vez de estar na parte da frente do carro, o motor foi colocado na parte de trás para obter um pouco mais de desempenho. Era uma inovação na época, que em breve seria amplamente adotada. Ironicamente, este carro que foi tão criticado no início seria o que colocaria a Lamborghini no mapa. O Miura rapidamente se tornou icônico por seu design único e desempenho incrível, chamando a atenção do mundo inteiro. Foi visto em alguns dos maiores filmes da época, incluindo produções italianas, e celebridades o adotaram como a derradeira demonstração da riqueza. A Lamborghini estava verdadeiramente em ascensão, mas infelizmente o desastre estava prestes a acontecer. Durante os anos 60, as empresas de Ferruccio estavam prosperando. As contas finais da Lamborghini rivalizavam com os carros topo da época, incluindo a Ferrari, enquanto os tratores continuavam a produzir alguns dos melhores tratores do mundo e vendiam com bastante sucesso para os clientes fora da Itália. Mas a virada da década seguinte trouxe novos desafios. O primeiro problema começou quando alguns dos seus maiores importadores de tratores da África do Sul e da Bolívia cancelaram bruscamente suas encomendas devido ao tumulto político. Isso deixou Ferruccio com centenas de tratores prontos para o uso que não conseguia se livrar, além de que seus trabalhadores eram sindicalizados, então não podia despedi-los para cortar custos. As despesas começaram a ficar fora de controle e o futuro parecia incerto. Ele não tinha escolha, a não ser vender sua empresa a um grupo rival de fabricantes de tratores. Os problemas não pararam por aí. As vendas da sua empresa de automóvel também começaram a desacelerar, e a Itália estava chegando ao fim de um período de crescimento econômico que se havia verificado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ferruccio vendeu uma participação de 51% da Lamborghini a um empresário suíço por $600 mil, equivalendo a cerca de $4 milhões atualmente. Mas, em 1973, houve uma crise mundial do petróleo, e com o preço do combustível tão elevado, a fabricação tornou-se muito cara, e a procura por carros de alto desempenho despencou. Isso acabou sendo o limite para Ferruccio, e ele vendeu o restante da participação de 49% da Lamborghini e retirou-se para uma propriedade no centro da Itália, para viver o restante da sua vida. Mantendo-se ocupado, ele até regressou às suas raízes de agricultor. Seu espírito empreendedor era tão forte que ele construiu um negócio de vinho de sucesso. Mas tudo isso levanta uma pergunta: o que aconteceu às empresas Lamborghini depois de seu fundador e inovador se aposentar? No início dos anos 70, o mesmo grupo que havia adquirido as máquinas agrícolas adquiriu também os tratores Lamborghini de Ferruccio. Mas quanto à empresa fabricante de automóveis Lamborghini, o negócio passou por um pouco mais de turbulência ao longo dos anos. Em primeiro lugar, com o agravamento da situação econômica e política na Itália nos anos 70. A Lamborghini automobilístico foi vendida em 1978. E em 1980, a icônica marca italiana de automóveis esportivos foi adquirida por um par de irmãos franceses bem-sucedidos, que compraram a empresa por um preço reduzido de $3 milhões. Sob esta licença, a Lamborghini ressurgiu em 1987, sendo vendida a Chrysler por $25 milhões, que procurava diversificar o seu portfólio de fabricação de automóveis. A Chrysler viu brevemente algum lucro antes das vendas nos Estados Unidos caírem e tiveram que vender a empresa. Desta vez, um conglomerado indonésio pagou $40 milhões pelo privilégio de possuir a Lamborghini, e mais uma vez conseguiram reacender a marca Lamborghini. Infelizmente, um colapso financeiro no mercado asiático resultou na necessidade de vender a empresa mais uma vez. O mercado europeu estava em alta e significava que a Volkswagen estava indo muito bem. Em 1998, compraram a Lamborghini e várias outras marcas de automóveis, como a Bentley.
E até hoje, o grupo Volkswagen ainda possui a marca Lamborghini sob a sua subsidiária Audi. Assim, embora a Lamborghini tenha passado por altos e baixos desde a venda da empresa por Ferruccio, parece que a Volkswagen realizou um investimento muito inteligente. O século XXI viu um enorme ressurgimento da procura de supercarro e a Lamborghini tem estado na vanguarda desse fenômeno. Enquanto o Ferruccio Lamborghini não tenha sido bem sucedido em superar a Ferrari durante a sua vida, pode dizer-se que hoje em dia as Lamborghini são praticamente a escolha perfeita para quem quer adquirir um supercarro que foi eleito o carro do novo milênio. Para muitos, são um símbolo de riqueza e sucesso, o que é uma loucura, porque se Enzo Ferrari tivesse apenas ouvido o conselho de Ferruccio há tantos anos atrás, a Lamborghini provavelmente nunca teria existido. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não deixe de ver o vídeo sobre a ascensão do futebol feminino no Brasil aqui nos cards finais. Obrigado por terem assistido até aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. E até o próximo vídeo no canal Eminente.